Oi, eu sou a Tailane Costa, hoje eu vim trazer a primeira resenha desse canal, que é de um livro que eu li, na verdade eu devorei, de tão bom que eu achei, que foi Dois Irmãos, do Milton Ratum. E é um livro diferente de tudo que eu tenho lido ultimamente, ou tudo que eu já li alguma vez. Eu gosto de narrativas que trazem um detalhe muito grande, seja na descrição, na ambientação, na própria forma de narrar a história. E eu acho que o Milton Ratum conseguiu isso muito bem nesse livro aqui. Eu nunca tinha lido nada do autor e foi uma experiência incrível ler esse livro. Ele fala da história, como já diz o título, de dois irmãos que são Yaqub e Omar. Esse é um livro que eu sublinhei bastante, eu perdi o medo, inclusive, de escrever nos livros. Antes eu usava flags, mas dessa vez com o próprio lápis eu ia marcando alguns destaques que eu queria ver depois, tanto da ambientação, que eu acho que o autor ele consegue descrever muito bem os ambientes, assim. Eu nunca fui a Manaus, eu não tinha uma ideia de como era o lugar, e lendo o livro eu pude observar em detalhes, porque ele faz isso de uma forma magistral. Acho que além disso, a história é interessante. São dois irmãos que têm uma rivalidade ali desde o começo da vida. É uma família que tem as suas raízes no Líbano, e inclusive um dos irmãos, que são gêmeos, né, o Yaqub, ele passa um tempo no Líbano. Então eles têm um tempo de afastamento, esses irmãos, e quando eles voltam, eles já são muito diferentes um do outro. Essa rivalidade fica. A Zana, que é a mãe deles, carrega uma grande culpa por ter, de certa forma, priorizado o seu filho Omar, não deixando ele ir para o Líbano, e isso trouxe um abismo imenso para os dois irmãos. Eu gostei muito de algumas coisas desse livro, mas em outras eu quero também tecer umas críticas de coisas que eu acho que não foram tão bem sucedidas. Os personagens daqui, eles têm características muito fortes. Zana, que é a mãe dos meninos, o próprio Yaqub e Omar, o Halim, que é o pai. Então, assim, a gente é apresentado o tempo todo a personagens muito fortes, e também o narrador, que faz parte da história de uma certa maneira, mas ele não tem um papel de protagonista, por assim dizer, na história. O narrador é um filho da empregada da casa, que na verdade é um indígena, chamada Domingas, que foi levada lá para essa casa quando ela ainda era mocinha, quando ela era jovem. Ela morava num orfanato e aí foi levada para essa casa para trabalhar, né? Há algumas décadas isso era muito comum no Brasil, né? De ter alguém trabalhando, só que é um trabalho exploratório, né? Não remunerado. Essa gama de personagens também tem a Rania, que é irmã dos gêmeos. A gente vê a importância de cada um deles, que são membros da família, né? E o narrador, ele tem algumas coisas que ele vai revelando ao decorrer da narrativa. Eu achei isso muito interessante. De certa forma, eu também duvidei muito do narrador, porque em alguns momentos ele hesita e em outros ele não deixa muito claro ali o que é que ele quer revelar, ou se ele vai revelar. Aí ao decorrer da história a gente vai descobrindo. Eu acho que é melhor até que eu não revele aqui para quem vai ler, porque é algo que você vai descobrindo ao decorrer da leitura, que é magistral, maravilhosa, como eu tô falando para vocês. Havia uma violência entre os dois irmãos e um gostava de se afastar muito do que o outro era. O Yaqub, ele sempre era muito afeito aos estudos, a vencer na vida e sair dali. Inclusive, ele acaba por sair de Manaus e vai morar em São Paulo. Então, ele, de certa forma, já era apartado daquela realidade. Já o Omar, ele não tem muito objetivo de trabalho, de vencer na vida, não da forma do irmão. Ele tem uma vida muito mais de vadiagem, de arrumar mulheres, de beber. E ele chegava em casa e ficava na rede, e aí a Domingas e a Zana, que é a sua mãe, ia lá despí-lo, limpá-lo, e tratava sempre ele dessa forma, mimando. E aí faltava ao Omar uma vida que fosse funcional de um adulto de fato, porque ele não se interessava por nada, e tinha essa violência também dentro dele relacionada ao irmão.
quando eles vão chegando na idade adulta, eles acabam que se veem pouco, mas o pouco que eles têm a oportunidade de se ver, na verdade, eles se evitam. Eu não vou revelar muito mais sobre isso, sobre a narrativa. Eu acho que aqui já dá pra ter um apanhado do que é a leitura de Dois Irmãos, mas como eu disse pra vocês, eu tenho algumas críticas que eu queria colocar, e como esse é um canal para escritores, eu acho que faz sentido também eu adentrar em coisas que são mais da forma da escrita mesmo do livro. Eu achei que as personagens femininas, elas são muito estereotipadas. Não que o autor não fez elas como personagens fortes, personagens importantes, que são. A Zana e a Domingas e a Rania, elas são importantíssimas nessa narrativa. O autor coloca isso, só que eu acho que, como eu leio muitas narrativas de autoras mulheres, eu já estou meio que percebendo a diferença entre como é uma mulher narrando uma mulher e um homem narrando mulheres. Não tem como ser igual. É claro que eu já li obras de autores homens em que as personagens mulheres são muito bem construídas. Eu posso dar o exemplo de Mia Couto, mas eu nem acho que é igual a uma mulher escrevendo, e eu não acho que a maioria dos homens são bem sucedidos nisso. E isso não torna Dois Irmãos um livro menor, eu acho. Mas eu acho que é importante eu observar isso. Eu leio mais profundamente porque eu também escrevo, né, gente? Se eu sou escritora, eu leio com esse olhar a mais. Então, eu acho que é meio impossível, ainda mais eu tendo essa experiência de ler mais narrativas de autoras mulheres. E já tive um projeto e eu quero retomá-lo nesse canal, chamado Um Teto Todo Delas, que é para ler e falar sobre narrativas de autoras mulheres. Mas voltando aqui pro livro, é maravilhoso. Eu vou agora ao final ler alguns trechos dele para que vocês possam ter um gostinho de como é essa leitura. Mas eu recomendo muito a leitura. Vou deixar aqui o link para que vocês possam comprar o exemplar de vocês, seja em e-book ou em livro físico. E vocês comprando pelo link, vocês estão ajudando o canal com a comissão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, um beijo enorme e até o próximo. Isso Domingas me contou, mas muita coisa do que aconteceu eu mesmo vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às vezes distante. Mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas cartadas, até o lance final. Note como o narrador vai se apresentando nessa narrativa. Zana teve de deixar tudo. O bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a Biblos de sua infância. A pequena cidade no Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar, cultivados por mais de meio século.